Hoje eu quero falar para você sobre a pessoa que para mim é a mais inspiradora que já existiu neste mundo, que é Jesus Cristo. E ele é a fonte de inspiração mais profunda que existe sobre amor, sobre perdão, sobre sabedoria, sobre propósito de vida, sobre domínio próprio, sobre foco. E é este ponto que eu quero falar com você hoje, sobre foco. Porque Jesus ele tinha um foco assim inabalável, nada podia abalar o foco dele, nenhuma coisa supérflua fazia com que esse foco se despedaçasse. E não tinha insultos que faziam ele perder o foco, nem açoites, nem desprezos, nada fazia com que ele perdesse o foco dele, que era a paixão que ele tinha por pessoas, né? E eu pergunto para você hoje, no que você está focado na sua vida? Na programação neurolinguística, nós entendemos que foco, né, tudo aquilo que eu foco aumenta. Por exemplo, se você compra um carro e você pega esse carro que você comprou e começa a dirigir, e você começa a perceber que existem vários carros iguais a esse que você comprou na rua, que antes você não percebia, mas agora você começa a perceber porque ele faz parte agora da sua vida. E quando as coisas fazem parte da minha vida e eu foco naquilo ali, acontece uma modificação interna em mim, uma alteração fisiológica que faz com que potencialize o meu foco. Então, se eu foco em alguma coisa ruim e aquilo ali modifica o meu interior, eu começo a focar mais naquilo ali. E eu começo a perceber que há mais coisas ruins acontecendo na minha vida. Mas isso é algo bom também, porque se eu foco em coisas boas, as coisas boas também modificam o meu interior. E eu começo a focar em mais coisas boas, eu começo a me sentir melhor. Então o foco, ele é uma das questões mais importantes que nós temos para a nossa vida. E eu tenho que tomar cuidado com o foco, porque eu tenho a capacidade de focar aonde eu quero, mas muitas vezes eu me deixo simplesmente levar. Você já se pegou se deixando levar por focos que você não gostaria? Você talvez esteja passando por isso, ou talvez o seu cliente esteja passando por isso. Se você é coach, né? Se você é terapeuta, ou também se há pessoas que você cuida, se você é pastor, ou se você é pai, né? Ou se você trabalha em alguma obra social, não sei, né? Comece a perceber qual o foco das pessoas que estão perto de você, das pessoas que estão sendo cuidadas por você, e busque modificar o foco delas, porque Jesus, ele buscava modificar o foco das pessoas que andavam com ele. Olha só, tem uma passagem onde Jesus ele vai se encontrar com um mestre da lei chamado Nicodemos. E Jesus começa a ensinar as coisas para Nicodemos, mas Nicodemos ele não consegue entender aquilo que Jesus está falando. E Jesus chega para ele e fala o seguinte: Nicodemos, é preciso nascer de novo. O que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que Nicodemos ele deveria abrir mão da sua cultura e observar por fora dela, uma visão aberta sobre as coisas para poder compreender aquilo que ele estava querendo dizer. Porque muitas vezes nós estamos entorpecidos pela nossa cultura. A minha cultura que eu tive com a minha família é diferente, por exemplo, da cultura que a minha esposa teve na família dela. E muitas vezes, quando a gente casa, né, a gente tem um choque de cultura e aquilo ali eu começo a olhar coisas que eu não gosto e ela começa a olhar coisas que não gosta em mim. Mas se eu não tenho uma visão por fora, se eu não coloco o meu foco nas coisas boas e no amor, aquilo ali começa a despedaçar, começa a desmoronar. Né? E isso acontece com muitos casais, por exemplo. Mas isso também acontece com muitas pessoas que começam a entrar em depressão, né? E começam a se sentir deprimidas continuamente, porque elas não estão modificando o foco delas. Então, começa a prestar atenção no que você está focando, porque você tem poder sobre você, né? Nós temos poder sobre nós, e sempre quando nós amamos, nós estamos vulneráveis a sentir dores. E isso pode ser amando pessoas, né? Amando coisas, né? Amando experiências. E quando eu vejo que essas pessoas estão fazendo coisas que às vezes me machucam, eu começo a olhar mais sobre isso, eu vou me machucando cada vez mais, e eu vou aumentando a dor sobre aquilo ali, eu vou aumentando o foco sobre aquilo ali. Ou se às vezes eu começo a ver que na minha vida não está tendo as experiências que eu gostaria de ter, e aí eu começo a observar a minha vida e vejo que não estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver, e eu começo a ficar para baixo, né? Eu vou me afundando naquilo ali. E o que acontece? Jesus tem uma passagem também, que Jesus está com Pedro e com os apóstolos, e Pedro repreende Jesus. Pedro chega para Jesus e fala o seguinte:
Jesus, de forma alguma eu deixarei você morrer. Pedro fala isso porque Pedro amava Jesus, e Jesus estava falando que ele morreria, mas que depois ele ressuscitaria. E quando Jesus fala isso, ou quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus chega para Pedro e fala o seguinte: Pedro, você se preocupa demais com as coisas dos homens e não está se preocupando com as coisas de Deus, porque há uma visão superior, né? E você não está conseguindo ver essa visão. Então, sobre todas as coisas, existe uma visão superior que a gente precisa enxergar. Né? Se está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, eu preciso enxergar por um foco superior. Né? O que está acontecendo? O que aquilo ali vai proporcionar para a minha vida? O que eu vou aprender com isso? Né? E começar a aproveitar ou modificar o meu foco também. Né? Eu não vou ficar focando nessas coisas ruins, porque as coisas ruins acontecem em todos os lugares, porque nada é perfeito. E eu vou ficar olhando as imperfeições ou as perfeições que existem. Então eu posso modificar o meu foco. Eu vou ficar olhando para as experiências que eu não estou tendo, ou vou observar as experiências que eu tenho e começar a me sentir satisfeito com elas. Né? Existe um exercício que é muito bom, porque se você trabalha com pessoas, né, é interessante você trazer esse exercício para essas pessoas. Ou para você mesmo, se você não trabalha com pessoas, mas você quer evoluir, se você quer assumir o foco da sua vida. Né? E uma forma de você começar a modificar o foco das coisas é começar a buscar uma gratidão. Né? A cada dia que você passa, pega um caderninho e começa a anotar por que esse dia foi bom. O foco é o bom. E você começa a anotar. Hoje foi bom porque hoje o dia fez sol. Hoje foi bom porque hoje eu tive a oportunidade de encontrar tal pessoa. Hoje foi bom porque eu comi uma comida diferente. Hoje foi bom porque, eu tive ar para respirar, eu tive olhos para ver. Começa a ver o que há de bom, porque quando eu começo a ver o que há de bom, eu começo a me tornar grato. E quando eu começo a me tornar grato, eu começo a focar nesses pontos. E quando eu aprendo esse exercício, eu paro de focar naquilo que só me rebaixa e começo a focar naquilo que me faz evoluir. E eu começo então a modificar o foco da minha vida. Então o que você está focado? O que as pessoas na sua vida, né, que andam com você estão focadas? Comece a observar isso, sabe por quê? Porque a gente vive em um mundo que está com muitas distrações. É muito fácil da gente se distrair hoje. Hoje a gente se distrai com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, com Netflix, né, com viagens que antes não existiam. Mas não que isso seja ruim, na verdade isso é muito bom, porque a gente vive num mundo também que tem muitas pressões e essas coisas nos ajuda a esparecer a nossa mente. E isso é bom. A questão é quando a gente começa a utilizar essas coisas como um refúgio para aquilo que não está sendo bom. Né? Porque a gente começa a olhar para a nossa vida e ela não está sendo bom e a gente começa a se prender nessas coisas. Então começa a observar isso, começa a modificar o foco e não seja entorpecidos pelo amor, entorpecido pela dor, entorpecido pelas distrações. Comece a se tornar mais lúcido sobre a sua vida. Tenha o poder sobre o foco. Foque naquilo que você quer focar. E eu foco quando eu encontro aquilo que é bom. Né? Quando você começa a perder o foco, por exemplo, dos seus estudos, quando você começa a perder o foco, por exemplo, do seu trabalho, talvez seja porque você está cansado de fazer aquelas coisas, mas porque você começou a observar o quão trabalhoso está sendo aquilo. Então começa a focar o quanto isso vai ser bom, o quanto vai ser bom aquilo que você vai alcançar com esses estudos ou com esse trabalho. Porque Jesus, ele permaneceu a vida dele inteira focado, porque ele tinha uma visão posterior, né, que impulsionava ele, que modificava ele, que fez ele andar e ser insultado. Né? Quando ele carregava a cruz, ele era xingado, ele era cuspido, ele era açoitado. Mas o foco dele era tão intenso sobre o que vinha depois, que ele era capaz de orar a Deus e falar: Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Né? Então muitas vezes começa a olhar para aquilo que você vai ter, começa a focar na sua visão pessoal de futuro, no propósito que você tem em relação àquilo, e começa a ver as coisas boas e começa a se alimentar dessas coisas boas, e você vai ver que a sua vida vai começar a ser uma vida mais centrada. Seja uma pessoa focada, observe as pessoas que estão perto de você e leve uma modificação do foco
delas também e vamos continuar trabalhando para transformar vidas e crescendo juntos. Valeu mais uma vez, galera!